Se você quiser mandar muito bem no Enem, você tem que dominar os objetos de conhecimento. E nesta aula eu vou te ajudar a compreender as regras de adição, principalmente a regra de Markovnikov. Vamos ver algumas reações e compreender mecanismos. Legal? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai... Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do canal Acadequímica. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre reações orgânicas de adição, em particular a regra de Markovnikov, na intimidade Marquinho. O que é que prevê a regra de Markovnikov? Enunciada pelo professor Vladimir Markovnikov em 1869 na Universidade Estatal de Moscou, na Rússia. A regra de Markovnikov prevê que numa reação orgânica de adição, o reagente eletrófilo, aquele que tem carga elétrica positiva, ele será adicionado ao carbono que tem mais hidrogênios. Então, o hidrogênio, normalmente o eletrófilo é o hidrogênio. Então, o hidrogênio, quando fica com carga positiva, ele vai ser adicionado a um carbono, e esse carbono será o carbono mais hidrogenado da ligação dupla. Vamos olhar? O reagente eletrofílico, geralmente é o H+, é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Opa, o carbono que tem maior número de átomos de hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio vai para o carbono que já tem mais hidrogênio. Vai hidrogênio para onde tem muito mais hidrogênio, levando à formação de um carbocátion de maior estabilidade. Ora, se vai haver a formação de um carbocátion de maior estabilidade, está na hora de lembrar o que é um carbocátion. O carbocátion é o carbono que perde os elétrons. É aquele carbono que no momento da quebra da ligação perde um par de elétrons e assume uma carga elétrica positiva. Ora, se o carbono perdeu uma ligação, ficou com apenas 3 ligações. A carga positiva será suavizada se, ao lado desse carbocátion, eu tenho outros átomos de carbono do tipo alifáticos. Carbonos alifáticos podem empurrar uma parte da sua nuvem eletrônica para suavizar a carga positiva desse carbocátion. Então perceba, um carbocátion ligado para 3 outros carbonos vai ser classificado como carbocátion terciário, que vai ter 1, 2, 3. 3 deslocamentos de nuvens eletrônicas por efeito indutivo. Se os carbonos ao lado do carbocátion podem suavizar a carga elétrica positiva, nós teremos um carbocátion de maior estabilidade. Agora, um carbocátion secundário tem apenas 2 carbonos alifáticos que podem compartilhar parcialmente a sua nuvem eletrônica, suavizando a carga elétrica positiva. O hidrogênio não tem essa capacidade de promover efeito de indução, porque o hidrogênio é um átomo muito pequeno, é constituído de apenas um elétron. Então, quem contribui para suavizar a carga positiva são carbonos alifáticos ao lado, ligados ao carbocátion. Portanto, um carbocátion terciário tem maior estabilidade do que um carbocátion secundário. O carbocátion primário tem apenas um carbono alifático para ajudar a suavizar a carga positiva, com a sua nuvem eletrônica deslocada por meio de efeito indutivo. E o carbocátion isolado é o de menor estabilidade, porque não tem carbonos alifáticos para suavizar sua carga positiva. Então, numa reação de adição, o hidrogênio vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, levando à formação de um carbocátion de maior estabilidade. As reações de adição em alcenos são reações exotérmicas. Olha só, aqui nós temos o propeno reagindo com ácido clorídrico. Vai ser um processo de adição e vai formar o 2-cloropropano. O que vai acontecer? Nos reagentes, as ligações são quebradas e a quebra é um processo que absorve energia. É endotérmico. Nos produtos, as ligações serão formadas, que agora é exotérmico. A diferença de energia entre o que é absorvido para quebrar e o que é liberado para formar é que determina se a reação vai ser endotérmica ou exotérmica. Me acompanhe aqui. No início nós temos uma ligação π e uma ligação sigma. Então, vamos quebrar uma ligação π, que é mais fraca, precisa de menos energia para ser quebrada, e vamos quebrar uma ligação sigma. E no produto haverá a formação de 2 ligações sigmas. Então a energia liberada é maior do que a energia absorvida, caracterizando uma reação exotérmica. Agora vamos ver o mecanismo, como é que ocorre. O mecanismo da reação é o caminho percorrido para sair dos reagentes, chegar nos produtos e até mesmo podendo passar por intermediários.
Vamos ver? Se você tiver uma reação que ocorre em uma única etapa, não tem intermediário. Do reagente vai formar produto. Se você tiver uma reação que ocorre em 2 etapas, teremos um intermediário. Uma reação que ocorre em 3 etapas, encontraremos 2 intermediários. Uma reação que ocorre em N etapas, vai ter N menos 1 intermediários. Que legal, né? O número de etapas define o número de intermediários. O número de intermediários é etapas menos 1. Sempre. Vamos ver o que? Olha lá. A gente tem o propeno. O propeno tem uma ligação π. A ligação π está entre os carbonos 1 e 2. A ligação π vai capturar o H+, que vai ser liberado. Lembre-se, aqui é um movimento de 2 elétrons da ligação hidrogênio-cloro que vai ficar no cloro. O hidrogênio então perde os elétrons. A ligação π captura o hidrogênio. Mas seguindo a regra de Markov-Nikov, esse hidrogênio não vai para o carbono 2. Esse hidrogênio vai para o carbono 1, porque o hidrogênio será adicionado ao carbono mais hidrogenado. Tranquilo. Então, olha lá, o carbono 1, que era CH2, foi transformado em CH3. O carbono 2 perdeu a ligação π e foi transformado em um carbocátion. E agora, esse carbocátion vai ser atacado pelo cloreto que sobrou. Então, vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, o cloreto vai atacar o carbocátion, que é o carbono 2. O carbocátion tem hibridação sp2. Ele tem geometria trigonal plana. Ora, se o carbocátion é plano, o cloreto pode atacar pela face da frente ou o cloreto pode atacar pela face de trás. Então, probabilisticamente falando, 50% de atacar pela frente, 50% de chance de atacar por trás. Porém, não vai fazer diferença se o cloro ataca pela frente ou se o cloro ataca por trás, porque este carbocátion tem 2 grupos iguais. Então, esse carbocátion não vai formar um carbono quiral, não vai formar um carbono assimétrico. Então, não vai fazer diferença. Tanto faz o cloro entrando e ficando na frente ou entrando por trás, o produto vai ser o mesmo. O que é que nós teremos no produto? O carbono 2 agora tem hibridação sp3, tem geometria tetraédrica e formou 2-cloropropano. Em termos energéticos, gente, vamos avaliar o desenvolvimento da reação. Vamos ver? A gente tem a energia que depende desse desenvolvimento da reação. No início, nós temos o alceno e o ácido clorídrico, que são os reagentes. A primeira etapa tem uma alta energia de ativação, portanto, a primeira etapa é a etapa mais lenta. Se fôssemos avaliar o mecanismo em termos de velocidade, a primeira etapa é que iria determinar a velocidade total da reação. Mas vamos lá, nós temos o alceno e o ácido clorídrico. No meio do caminho vai formar o carbocátion, que é o intermediário. E, cara, formou realmente o intermediário, que é o carbocátion, ao lado do cloreto. E na última etapa, que nós temos menor energia de ativação, vai formar o produto final. E qual é o produto final? 2-cloropropano. Então, pela análise do gráfico, nós também confirmamos que a reação é do tipo exotérmica. Gente, ainda tem a possibilidade da adição ao alceno formar uma mistura racêmica, ou seja, nós teremos 50% de cada enantiômero no produto final. Vamos ver um caso aqui? Aqui tem o but-1-eno. O but-1-eno vai sofrer adição do HCl. Tudo bem, a gente já sabe que vai seguir a regra de Markov-Nikov. Agora o detalhe é que no produto teremos 50% do isômero R2-clorobutano e 50% do outro isômero, o S2-clorobutano. Só para lembrar, o isômero R é aquele que tem os ligantes em maior prioridade na ordem decrescente, girando em sentido horário, e o S é aquele isômero que tem os ligantes de maior prioridade em ordem decrescente, girando em sentido anti-horário. Já vimos isso numa aula sobre estereoisomeria. Mas vamos lá, vamos ver alguns detalhes aqui. A gente tem primeiro o reagente, que é o but-1-eno. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Está colocado dessa forma só para a gente identificar que esse carbono 2 está ligado para um CH2, para um hidrogênio e para um etil, 2 carbonos e 5 hidrogênios. Primeiro passo, quebra da ligação hidrogênio-cloro, vai liberar o H+, que é capturado pela ligação π do alceno. No produto teremos um carbocátion e um cloreto. Esta é a primeira etapa. Agora, olha só que maluquice, olha só que loucura. O carbocátion está ligado a 3 grupos diferentes.
O carbocátio não é quiral, porque carbono quiral é aquele que tem 4 ligantes diferentes. Mas o carbocátio tem 3 ligantes, então ele não é quiral, mas ele está quase lá. A gente vai chamar para ele de carbocátion pró-quiral. Mas professor, por que pró-quiral? Porque ele tem 1, 2, 3 grupos diferentes. Então ele não é quiral, mas pode vir a ser quiral. Fechou? Agora vamos fazer o seguinte, vamos comparar essa estrutura do carbocátion que está aqui com esse modelo molecular na minha mão. Pronto, a gente tem aqui esse átomo roxinho representando o carbocátio. O que é que está ligado ao carbocátio? Hidrogênio, metil e etil. Bora conferir? Hidrogênio, metil, etil. Então o carbocátio é trigonal plano, gente. Se ele é trigonal plano, ele tem duas faces. Tem essa face que está de frente para a câmera agora e tem a outra face de trás. Fechou? Agora fiquem atentos para um detalhe. Aqui nós temos os ligantes na seguinte sequência de prioridade. 2 carbonos têm maior prioridade que 1 carbono. E qualquer outro átomo tem prioridade em cima do hidrogênio. Então nós temos prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. De novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nesse caso, a prioridade está girando em sentido horário. Então, esta face do carbocátio, que está de frente para vocês, é a face Re, de rectus. Isso aqui não é um carbono quiral, mas é um carbocátio pró-quiral. Essa face aqui é chamada de face rectus, ou simplesmente face Re. Ok? Tranquilo, né? Hidrogênio, metil, etil. Hidrogênio, metil, etil. Eu vou virar o carbocátio. Pronto. Nós vamos virar o carbocátio. Agora, o que nós temos aqui? Acompanhe, por favor. Tem etil, maior prioridade que metil e maior prioridade que hidrogênio. De novo, etil, metil, hidrogênio. Então, agora, os ligantes de maior prioridade desse carbocátio pró-quiral estão girando em sentido anti-horário. Então, agora é a face sinister. Vamos comparar aqui? Face Si, de sinister. Hidrogênio, metil, etil. Hidrogênio, metil, etil. Então, o carbocátio tem duas faces. Tem a face rectus, ou face Re, e tem a face sinister, de sinistro e tal. Face sinister ou face Si. Nós vamos imaginar agora o cloro atacando ou na face Re, ou atacando na face Si. Vamos ver os produtos que poderiam ser formados? Acompanhe, por favor. Primeiro, na face Re. O cloro vai atacar o carbocátio na face Re. Quando o cloro entrar, o cloro vai ficar para frente e o hidrogênio vai para trás. O que nós teremos no produto? O cloro para frente e o hidrogênio para trás. Prioridade. O cloro tem maior prioridade, porque tem maior número atômico. 2 carbonos têm maior prioridade do que 1 carbono. E o hidrogênio perde na prioridade para todos os outros átomos. Então, deixa o hidrogênio para trás. O cloro para frente, metil, metil. Vamos lá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Caramba! A prioridade está girando em sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário. Portanto, esse aqui é o isômero R2-clorobutano. Ah, legal, né? Agora vamos ver a outra face. Vamos ver aqui a face sinister, ou face Si. O cloro vai atacar, o cloro vai entrar na face Si. Quando o cloro entrar, o hidrogênio vai ficar para trás e o cloro para frente. Olha só como é que ficou. O cloro para frente, o hidrogênio para trás. Aí temos metil, etil e cloro. O hidrogênio tem menor prioridade. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Cloro, prioridade 1, etil, prioridade 2, metil, prioridade 3. Então, agora, 1, 2, 3, a prioridade está girando em sentido anti-horário. Então, nós temos o isômero S2-clorobutano. Neste caso, a gente tem 50% de chance de obter o isômero R e 50% de chance de obter o isômero S. Como nós temos proporções iguais, nós vamos formar no final uma mistura racêmica com 50% de cada enantiômero. Agora nós vamos ver um caso de reação de rearranjo de carbocátio. Rearranjo de carbocátio é um tipo de reação em que ocorre o deslocamento de um ânion, ou hidrogênio com carga negativa, ou a metila com carga negativa.
Nos dois casos, o objetivo do rearranjo é proporcionar um carbocátion de maior estabilidade. Vamos ver um caso aqui. Aqui nós temos a reação entre o 3-metil-but-1-eno e o HCl. No produto, nós vamos ter dois produtos formados, dois produtos prováveis. O 2-cloro-3-metilbutano e o 2-cloro-2-metilbutano. Ora, o 2-cloro-3-metil, 2-cloro-3-metil, ele vai ser obtido com aproximadamente 45% de proporção. E o 2-cloro-2-metilbutano com 55%. Pode até parecer estranho no primeiro momento, porque quando você olha aqui, você imagina que o hidrogênio, segundo a regra de Markov-Nikov, vai ser adicionado ao carbono 1. Então o cloro deveria entrar no carbono 2, acabou. O único produto deveria ser o 2-cloro-3-metil. Mas acontece que na prática, esse carbocátion sofre um rearranjo. Vamos ver aqui a estrutura do rearranjo. Após a primeira etapa, em que o hidrogênio será adicionado ao carbono 1, o carbono 2 vai ficar na forma de carbocátion. Então eu nem escrevi aqui a primeira etapa, que nós já fizemos, com outras reações. Para a gente ganhar tempo, vamos logo para a segunda etapa. A segunda etapa foi o hidrogênio entrou no carbono 1, ok? Virou CH3. O carbono 2, que é um CH, ficou na forma de carbocátion. Mas olha só o que acontece. Se esse carbono 2, que tem ao lado um carbono terciário, ao lado tem um carbono terciário, então nós temos aqui um carbocátion secundário. Pode acontecer do hidrogênio ligado ao carbono vizinho ao carbocátion ser deslocado, então a carga do carbocátion vai sumir, o carbono vai ficar com hibridação sp3, geometria tetraédrica, e o anterior, que era sp3, vai ser transformado em sp2. Então, com esse deslocamento de hidreto, deslocamento do hidrogênio negativo, o carbocátion agora se concentra no carbono terciário. Então, antes a gente tinha um carbocátion secundário, que foi aquele que veio diretamente da primeira etapa de adição. Após o rearranjo, nós passaremos a ter um carbocátion terciário. Detalhe, o carbocátion terciário tem maior estabilidade. Caso isso aconteça, nós podemos imaginar que o deslocamento do hidrogênio vai gerar um carbocátion mais estável, mas podemos voltar para o carbocátion secundário. Esse processo é uma reação reversível. Só que detalhe, na reação reversível, você vê a setinha muito maior para o carbocátion terciário. É porque o carbocátion terciário, como é mais estável, vai ter o equilíbrio deslocado para a sua formação. Então é mais provável ter carbocátion terciário do que carbocátion secundário. Agora, supondo que o carbocátion terciário sofra a segunda etapa da adição, nós vamos ter a produção do 2-cloro-3-metil, que foi obtido com 45% de proporção, 45% de rendimento. Se a reação se processar no sentido esperado, ou seja, o carbocátion mais estável terciário, vai reagir sofrendo a adição do cloreto. Aí nós teremos o produto 2-cloro-2-metil-butano obtido em maior proporção. Então não esqueça, toda vez que você observar que vai ter a formação de um carbocátion, esse carbocátion não é terciário, tá bom? Pode ser carbocátion isolado, isolado não tem como fazer, mas pode ser carbocátion primário ou secundário. Você fica atento. Se ao lado tiver um carbono que poderia ser um carbocátion mais estável, vai ter o rearranjo. De novo, toda vez que formar um carbocátion primário ou secundário, você analisa para ver se do lado tem um outro carbocátion que seria secundário ou terciário, ou seja, seria um carbocátion mais estável. Isto é certo de acontecer toda vez que ao lado do carbocátion tiver um carbono mais estável. Fique atento que questões de vestibulares ou mesmo questões do Enem podem cair nessa situação. Não esqueça, carbocátion, que ao lado tem um carbono mais estável, com certeza vai sofrer o rearranjo. Gente, chegamos ao final da nossa videoaula sobre reações de adição, seguindo a regra de Markov-Nikov. Vamos fazer um rápido resumo para fechar a sequência. Primeiro, nós entendemos que nas reações de adição, o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado. Isto é a regra de Markov-Nikov. Isso acontece por quê? Porque sempre vai formar o carbocátion mais estável. Mas lembrando que o carbocátion mais estável é o terciário. Depois vem o secundário, depois vem o primário e por último o carbocátion isolado.
Outra coisa que nós vimos é que nas reações de adição aos alcenos, sempre a reação é exotérmica. Sempre a reação é exotérmica. Outro detalhe, se a gente tiver no intermediário um carbocátion pró-quiral, o que é um carbocátion pró-quiral? É aquele carbocátion que ainda não é quiral, mas que tem 3 ligantes diferentes e pode se tornar um carbono quiral. Nós vamos ter no produto final uma mistura racêmica. E toda vez que a gente tiver um carbocátion que não é terciário, é um carbocátion que é secundário ou primário, e do lado dele tem um carbono que seria mais estável como carbocátion, não esqueça, vai ter o rearranjo. Gente, agradeço até ficar até o final da aula, espero que tenham compreendido, desejo bons estudos e um grande abraço. Até a nossa próxima videoaula.